Desde quando eu era bem pequenininho, meu avô me contava lendas assustadoras. Algumas que me faziam ficar dias sem dormir. Desde então, por mais estranho que pareça, eu me apaixonei pelas lendas brasileiras e sempre fiquei imaginando se essas histórias tinham sido inspiradas em casos reais. Nessa Sexta do Medo, eu, Bira, quero contar para vocês as lendas brasileiras mais macabras, tanto do nosso rico folclore, tanto das lendas urbanas que são passadas de geração em geração. Você mora em Curitiba? Ou mesmo já visitou a cidade? Por lá, existe uma história muito famosa, que diz que durante o século XIX, um grande navio atracou na cidade de Paranaguá, litoral do Paraná. O navio trazia muitos imigrantes italianos que foram trabalhar em lavouras em Curitiba e acabaram formando um bairro na cidade chamada Santa Felicidade. Entre os imigrantes, havia uma mulher chamada Constantina, que estava sempre acompanhada de sua mãe, Dona Lola. A mãe de Constantina dizia que ela fazia parte de uma linhagem muito antiga de bruxas, que era chamada de Estrega. Vez ou outra, Dona Lola dizia a Constantina que ela precisava se preparar para a feitiçaria, pois o castigo para uma pessoa que nega o seu dom é ser uma moça durante o dia e uma velha bruxa durante a noite. Apesar dos avisos da mãe, Constantina não gostava de feitiçaria, pois acreditava que esse papo de bruxa envolvia invocar espíritos malignos. E mesmo percebendo que ela tinha vários dons estranhos, como se comunicar com mortos, ter premonições e habilidade de curar as pessoas, ela continuava negando ser uma bruxa. Mas Dona Lola era uma mãe persistente e passou a levar a filha para alguns rituais. Uma noite, Dona Lola levou sua filha até um cemitério. E segundo reza a lenda, Constantina queria arrancar alguns mortos dos seus túmulos. Assustada, ela mesma, a própria Constantina, saiu correndo do cemitério e acabou indo parar em um local chamado Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Lá, ela adentrou um bosque e avistou uma casa abandonada. Em volta dessa casa, havia algumas ervas que Constantina, por algum motivo, sentiu que tinha um poder de cura. Ela recolheu as ervas e encontrou uma mulher idosa que estava com o braço quebrado. Com orações e chá feito com as tais ervas, Constantina curou a idosa. E a história do seu feito passou a rodar entre os moradores locais. E a partir daí, muitas pessoas passavam a procurar Constantina. O problema é que quando iam na casa dela, na parte da noite, em vez de encontrar a jovem, as pessoas encontravam uma velha que sempre afirmava que Constantina tinha saído. O mais estranho é que essa senhora nunca era vista junto com Constantina. Um dia, um garotinho foi até a casa dela no final da tarde e presenciou o terrível momento em que Constantina se transformou na velha bruxa. Depois, o garotinho saiu correndo e contou a todos o que tinha presenciado. Desde então,
Essa história é contada de geração em geração. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu com Constantina. Outra lenda regional é a do túmulo da criança afogada, na cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Há quase um século, no cemitério Campo Santo, o túmulo de uma menina chamada Maria Gilda, que morreu em 1923, misteriosamente, se enche de água. Segundo a lenda, a menina nasceu dia 4 de setembro de 1922, mas morreu 5 meses depois, dia 19 de janeiro de 1923. O site da Prefeitura de Santa Leopoldina confirma a veracidade da história. A morte da menina. E muitas pessoas acreditam que a água encontrada no túmulo de Maria Gilda é milagrosa e tem poder de cura. Para piorar as coisas, pessoas já relataram que viram o túmulo jorrar água, mesmo em períodos de estiagem. Há pouco tempo, eu li sobre uma lenda que nunca tinha ouvido falar antes. Vocês já escutaram a história da mulher emparedada? Não? Reza a lenda que um homem chamado Jaime Favaz era dono de uma loja que funcionava no térreo de um sobrado na Rua Nova, um endereço nobre de Recife. Jaime era um homem grosseiro, muito famoso por ser rancoroso, vingativo. Um dia, ele descobriu que Clotilde, sua única filha, estava grávida de um homem chamado Leandro. Só que Leandro, sendo um galanteador, também passou a se relacionar com Josefina, mãe de Clotilde. Quando Jaime descobriu que Leandro tinha caso com sua esposa e com sua filha, ele contratou um matador de aluguel para acabar com a vida de Leandro. Enlouquecida com aquela situação, Josefina tentou fazer com que sua filha se casasse com um sobrinho. Mas o sobrinho acabou rejeitando o casamento. Como castigo, Jaime amarrou sua filha e cobriu com lençóis brancos e a colocou em um banheiro do sobrado. Para finalizar, ele pediu para um pedreiro para que ele construísse uma parede de tijolos no lugar da porta. Jaime, então, se mudou para Portugal, onde passou 3 anos. Após voltar para Recife, Jaime foi morar em cima do sobrado, onde tinha aprisionado a filha. Só que ele passou a escutar coisas estranhas no imóvel, como gritos e gemidos. E depois passou a ter visões da filha vestida de branco. Até hoje, algumas pessoas afirmam já ter visto a aparição da moça de branco em um prédio comercial na Rua Nova. Existe uma outra lenda que surgiu recentemente, mas que eu também nunca tinha escutado, nem mesmo algo parecido antes. Era a história do ladrão de órgãos. Esse caso conta que um garotinho de 11 anos, também chamado Leandro, ganhou de Natal um joguinho virtual. A partir desse jogo, Leandro se comunicava com pessoas ao redor do mundo. E ele acabou se tornando amigo de um usuário que lhe mandou um link de um jogo que ele supostamente teria desenvolvido. Leandro, sendo um menino inocente, clicou no link. Mas, na verdade, o link era um rastreador que mostrava exatamente onde ele morava. No dia seguinte, Leandro não se lembrava do que havia acontecido. Ele acabou acordando em uma banheira cheia de gelo e com corte nas costas, ao lado de um bilhete que dizia o seguinte: ligue para o hospital, seu rim foi extraído. Muitos dizem que essa foi apenas mais uma daquelas lendas que circulam pela internet, mas eu, particularmente, acho que é algo completamente possível de acontecer. E dentro do folclore brasileiro, na sua opinião, qual é a lenda mais assustadora?
Quando pequeno, eu me lembro que a lenda que eu tinha mais medo era do Saci Pererê. Talvez essa seja uma das lendas mais difundidas e mais conhecidas do Brasil. A história conta que o Saci era um menino negro, travesso, que possui apenas uma perna, usa um gorro vermelho e leva na boca um cachimbo. Além da aparência marcante, ele também é famoso por ser um menino travesso e por pregar peça nas pessoas. Uma das travessuras preferidas do Saci é atormentar os cavalos das fazendas. Uma das evidências de que ele passou por uma propriedade são os nós e tranças nas crinas dos animais. Ele também gosta de azucrinar viajantes, assobiando um som bem estridente que os atormenta e deixa incomodados por não saberem de onde e de quem vem tal som. Além disso, ele costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes, danificar o freio das carroças, entre outras travessuras. Ele também pode invadir as casas das pessoas para queimar a comida, ou mesmo azedá-las. Reza a lenda que, de vez em quando, o Saci cria alguns redemoinhos para levantar poeira ou espalhar as folhas de um determinado lugar. Se você quiser capturar o Saci, existe uma maneira. Dizem que se você jogar uma peneira no redemoinho, o Saci será capturado. A pessoa que conseguir capturá-lo terá de tirar seu gorro, pois assim ele vai perder seus poderes sobrenaturais. Por último, deve-se aprisioná-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada nela. Conta-se que o Saci vive 77 anos, sendo que, depois desse período, ele pode transformar-se em um cogumelo venenoso. Essas foram algumas das mais assustadoras lendas brasileiras. Me diz uma coisa. Existe alguma lenda famosa que você gostaria que eu contasse aqui na Cesta do Medo? Tem? Então escreve aqui embaixo, porque eu me despeço por aqui. Até a próxima. E cuidado, hein? Muito cuidado. Pois nem todas essas histórias são apenas lendas. Cuidado.